Olá, seja muito bem-vindo no nosso bate-papo. E hoje recebo a doutora Lenita Mara Gentil Fernandes, ela que é advogada nas áreas previdenciária, trabalhista e civil. E seu escritório conta com os advogados na área de regularização de terras urbanas e rurais, regularização de condomínio e também na área criminal e cobranças judiciais e extrajudiciais. Um excelente profissional que traz em sua bagagem 3 pós-graduações em Direito do Trabalho e Previdenciário. E desde 2014 é mediadora e conciliadora pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui comigo a advogada doutora Lenita, há mais de 20 anos no mercado. Muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Doutora, já quero de cara saber quem pode aposentar dentro dos padrões da Previdência Social. Márcia, nós estamos com um grande problema depois da nova mudança que se deu em novembro de 2019. Hoje, teoricamente, só se aposenta quem tiver 65 anos o homem e 60 anos a mulher, só que a mulher ela vai chegar aos 62 anos em 2023. Então a regra vai ser 65 homens, 62 mulher. Nós ainda temos as questões das transições, porque as pessoas que estavam já há bastante tempo inseridas no regime da Previdência, elas vão ter os benefícios pelo número de anos que contribuíram, certo? Mas só aquelas que estavam muito próximas da aposentadoria em 2019. Então, novembro de 2019 é o marco. Se a pessoa estava com 34 anos, um homem, por exemplo, de tempo de trabalho para se aposentar, essa pessoa vai ter esse direito preservado. Ah, não perde, né? Mesmo que tenha mudado, não perde. Não Quem perde. Que perde? Na verdade, ninguém perde. Vamos dizer assim, é que as pessoas que estavam com menos tempo de contribuição, elas têm um período maior ainda para poder contribuir, ou seja, elas vão ter que se aposentar com 65 anos o homem. Vamos levar como base o homem, para nós termos assim, ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Tá. Então, o homem hoje, ele tem que ter 15 anos de contribuição e 65 de idade. Tá? Isso vai dar um benefício a ele reduzido. Por quê? Porque ele só vai ter 15 anos. Ele vai poder aposentar com 15 anos, lá com 65 anos de idade? Vai poder. Só que a média dele, a renda dele vai cair bastante. Hoje nós não falamos mais em incidência do fator previdenciário, que isso é anterior a essa nova lei. Hoje se fala numa redução por conta de quê? Desde junho de 1994 até o dia que a pessoa se aposenta, é feita uma média simples, soma-se, divide pelo número de meses e se obtém um resultado. E esse valor será o marco inicial para se falar sobre as reduções que terão em cima desse benefício. Correto. Se a pessoa tem 15 anos só, ela vai ter um percentual. Se ela tem 20 anos, se ela tem 25 anos, ou se ela tiver 35 anos, aí vai ser integral. Então, volta a questão dos 35 anos, porém com 65 anos de idade para ser integral. Ok. E falando nisso, ainda existem outros regimes de previdência no país? Sim. O que nós estamos falando aqui hoje é especificamente sobre o regime geral da Previdência, que é o regido pelo INSS, que todo mundo conhece. Sim. Certo? Que é a contribuição social que nos dá o direito a essa aposentadoria, esse benefício de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, auxílio acidente de trabalho, entre outros, a aposentadoria por idade, né, a aposentadoria do rural, a aposentadoria do índio, né, do pescador, do artesanal. Então, quer dizer, nós temos aí várias situações que são regidas pelo regime da Previdência. Depois disso, nós temos a SPPrev, que é o do governo, do Estado. Bem complexo, né?
Já é uma outra vertente, que é a qual lá no meu escritório eu não lido. Tá. Porque é muito específica, porque cada governo, cada município tem o seu regime, né? Então são aposentadorias diferenciadas do regime geral, né? E também tem aquela previdência privada, que também vai dar o direito a uma aposentadoria, né, para quem investiu dessa forma. Que tem bastante gente aderindo isso a partir de 2019, né? Pelo menos os mais novos. Exatamente. É uma tendência, né? É uma tendência muito grande, né, em todo o mundo. Nós não estamos falando só de Brasil, mas nós estamos falando do mundo todo. A previdência privada, ela veio tomar uma fatia muito grande do mercado. E principalmente após essas mudanças que nós tivemos. É realmente pensar no futuro, né? E realmente, na verdade, o que é interessante é a pessoa ter os dois sistemas. Sim. Né? Porque tem direito, né? Ela vai estar tendo direito porque ela é seletista ou empresário, então de toda forma vai ter que contribuir. Se tem que contribuir, vai ter a sua aposentadoria pelo regime geral. E, juntamente com isso, fazer uma previdência privada, né? Para ter um ganho mais firme, mais gordinho, vamos dizer assim, quando se aposentar, que é a hora que a gente mais precisa, na verdade. É assunto bacana, né, gente? É muito interessante tudo isso. E continuando, é possível algum tipo de revisão de aposentadoria? Olha, nós temos, ao longo desses anos, buscado muitas brechas nas leis, mas hoje, a única revisão que está dando certo, que eu falo que está dando certo, é a revisão daquela pessoa que entrou com pedido de aposentadoria e ela não aproveitou algum período como atividade especial, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou em atividade insalubre. Sim. Essa pessoa, ela teria um percentual a mais de tempo, né? Ela ganha tempo, né? Então, vamos supor que a pessoa tivesse 35 anos ou 34 anos e tivesse 10 anos de uma atividade especial. Ela aumentaria em 4 anos o tempo dela. Entende? Então, isso faz com que ocorram revisões. E esse direito é garantido, né, ao trabalhador mesmo que se aposente agora. Então, a aposentadoria especial, né, no caso, que seriam essas pessoas, tem a pura, que aí a pessoa só tem que ter 25 anos de contribuição, mas tem aquela que são pequenos períodos que agregam no tempo de serviço. Então, essas revisões é que estão realmente dando muito certo. Por exemplo, o metalúrgico, que trabalha no setor metalúrgico, toda a atividade dele é insalubre. E se você vai até o INSS, mesmo tendo o seu PPP, tendo o seu LTCAT, que são documentos que comprovam a atividade do empregado, o INSS fala que você não tem direito. Gente, por isso que eu falo, tem que ter um profissional da área realmente para te orientar. E mais uma pergunta, infelizmente a última, porque o nosso tempo é curto aqui. Certo. Quando se pode acumular benefício? Então, nós temos duas situações que a legislação não permite. Quando ocorre um acidente de trabalho e o trabalhador ele recebe esse benefício de auxílio acidente de trabalho. Esse auxílio acidente de trabalho, ele vai receber até o dia que ele se aposentar. Então, ele pode ter acumulado com outros benefícios, por exemplo, um auxílio doença, por uma outra patologia, que não seja aquela do acidente, né? E quando ele se aposenta, aí esse benefício corta. Agora, uma outra questão que permanece é a pensão por morte. A pensão por morte, muitas pessoas acreditam, por falta de informação também, que por ela possuir uma aposentadoria, ela não vai ter direito à pensão por morte do seu marido, do seu companheiro, do seu filho, às vezes, né? Mas não, tem direito sim. O que a lei trouxe foi que há uma redução também na hora da concessão dessa pensão por morte. Então, você opta pela maior. Um exemplo básico. Se eu, como aposentada, recebo da minha aposentadoria, vamos supor, R$ 4.500, e a pensão por morte do meu companheiro, do meu filho, ele recebia R$ 2.500, o que vai acontecer? Eu vou receber 60% desse valor.
Então eu opto pelo maior e fico com 60% desse valor, que vai dar 1.800 e pouco. Só que, mesmo quando há redução, não pode ser menor que o salário mínimo, que hoje é R$ 1.100. Então, quer dizer, no mínimo de pensão por morte, a pessoa vai receber um salário mínimo, né, que hoje está em R$ 1.100. Então, você vê, muita gente não busca esse direito junto à Previdência e está deixando esse dinheiro para o governo, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada pela explicação, né? E, gente, não perca tempo. O tempo é realmente valioso. Busque, tire todas as informações. Aqui está uma profissional da área da Previdência, que é o que nós falamos hoje. Eu quero agradecer e já faço convite para que você volte para a gente abordar outros assuntos aí que na área civil também, né, trabalhista, que é muito importante. Nós fazemos, né, todo o trabalho na área jurídica, né, então será um prazer tirar as dúvidas dos telespectadores. Obrigada. E suas também. Sucesso. Nós agradecemos. Muito obrigada. Gostou? Então aguardo você no nosso próximo bate-papo.